9, beleza. Tá bom, vamos lá. Vamos ver agora a equação dos potenciais. Então, rotacional do E é igual a zero. Vai ficar rotacional do E, vai ficar menos, não vai ficar rotacional do E igual a zero, vai ficar rotacional do que? Gradiente do divergente do que menos o laplaciano do que menos ddt do rotacional do lambda. Estou pegando essa? Eu tirei rotacional, entendeu? Apliquei os potenciais aqui. O rotacional do rotacional, menos, então estava errado aqui, né? Era rotacional, eu botei um sinal mais global, tá? Rotacional do rotacional é o gradiente, deixa eu colocar isso aqui mais embaixo, vai ficar rotacional do rotacional. O rotacional do rotacional vai ficar gradiente do divergente e menos o laplaciano de que e menos ddt do rotacional, tomar, né? Tomar. Eu botei sinal mais em tudo, né? Eu peguei o rotacional disso aqui com sinal mais, porque isso aqui é igual a zero. O gradiente da divergência menos o laplaciano mais ddt do rotacional de lá. Perfeito. Então isso aqui é igual a zero. Primeira equação, os potenciais. Por que a gente quer ir para os potenciais? Para a gente ter uma sugestão do que ele diz. A gente já viu que os campos satisfazem aquelas equações, eu botei os potenciais também. Vamos pegar essa equação aqui, gradiente da divergência do B, tá? Gradiente da divergência do lambda. Igual a menos 1 sobre C2. dt, vai ficar menos 1 sobre C2, tem esse menos, tem esse vai ficar mais, vai ficar 1 sobre C2, rotacional, dt, mais 1 sobre C2, d2, dt2 do lado. Foi fácil. Só está reescrevendo tudo. Eu estou reescrevendo aqui, só colocando os potenciais aqui dentro e esperando que eu esteja errando os sinais, né? Porque aqui quando eu peguei essa equação aqui, não, perdão, estou pegando essa primeira equação, que é essa aqui. Aí peguei a segunda equação, que é o gradiente do B, B é divergente do lambda, menos 1 com esse C2, tá? Então esses menos vão se cancelar, vai ficar 1 sobre C2, ddt rotacional do ddt do que, mais d2 1 sobre C2, d2 do lambda. E agora pegando essa última equação aqui, divergente do E. Essa equação não adianta escrever em termos dos potenciais para ela ter identidade. Se eu colocar divergente do E, vai ficar 0 igual a 0. Essa equação, porque ela já é de consequência disso aqui. Então, ela já é uma equação que ela é uma identidade quando eu vou olhar pelos potenciais. Então, estamos com essas duas equações aqui. Agora, vamos observar o seguinte. Nós temos aqui d2 dt2 do lambda. Muito bom isso aqui, tá ótimo para isso aqui ficar. E aqui, o rotacional do gradiente. Vamos ver o lambda aqui. Então, o rotacional do gradiente. Então, rotacional. Vamos lá, rotacional do rotacional de lambda. Bom, esse aqui já veio daqui, né? Essa equação aqui, essa equação veio daqui. Veio daqui. Gradiente do quê? Gradiente da divergência. Vamos esperar isso. Vamos dar uma olhadinha melhor aí. Vamos ver o que a gente pode fazer de melhor aí. Para eu ter uma equação de onda, eu gostaria de ter aqui laplaciano de que, e aqui eu gostaria de ter 1 sobre C2, D2. Então eu precisaria, agora que eu tenho esse rotacional do lambda aqui, vamos ver só uma possibilidade aqui. Que esse parâmetro beta aqui, ó, eu posso escolher o divergente, pegar esse carinha aqui, divergente aqui igual a 0, tá legal. Ficaria com a ddt, esse termo aqui desaparece. E eu gostaria de ter o rotacional de lambda
A gente tem que abrir esse grade div aí para poder aparecer. Talvez a gente pudesse pensar o seguinte, mas eu estou vendo uma situação aqui que eu acho que não dá uma retinha só, a gente não pode resolver isso aqui melhor assim, olha só. Eu preciso produzir uma equação de onda aqui, né? Vamos olhar essa equação aqui um momentinho só. Vamos tirar, pela nossa experiência com um gate fix, pela nossa experiência com um gate fix, por exemplo. Se a gente tirar, a gente sabe inverter uma equação que tenha Laplaciano. Por exemplo, aqui, ó, divergente de quilinha igual a divergente de Qui mais Laplaciano de beta. Se eu tirar a divergência dessa, pegar essa simetria de gauge aqui, essa transformação de gauge e tirar a divergência dela, vai ficar a divergência do quilinha, como a gente fez ainda agora, quando fixou o gauge de radiação. A divergência do quilinha é a divergência do Qui mais o Laplaciano de beta. Então, como essa equação aqui é inversível, eu posso sempre, a partir de uma configuração, escolher Qui, divergência de Qui igual a zero. Se eu tiver uma divergência de Qui que não é zero, eu posso, por uma transformação de gauge, zerar a divergência do Qui por causa desse operador aqui poder ser invertido. Então, nada me impede de, na escolha, fixar os gauges da seguinte maneira: divergência de Qui igual a zero. Divergência de Qui igual a zero me fixa esse gauge aqui. Porque se eu estiver trabalhando com uma configuração divergente de Qui igual a zero e fizer essa transformação de gauge, eu vou gerar Laplaciano de beta igual a divergência de quilinha. E eu consigo resolver beta em função de quilinha. Então eu fixo o gauge impondo essa condição. Então eu posso fixar a divergência de Qui igual a zero. Vamos apagar, tá certo? Claro o conceito? Então a gente está tentando ver o gauge fixo dessa forma, né? É razoável eu poder escolher, por exemplo, a divergência, né? A divergência de Qui igual a zero. Então, se a divergência de Qui igual a zero, eu aqui fico com Laplaciano de Qui, já pelo menos isso aqui. Agora, vamos olhar essa condição aqui. Vamos tirar a derivada temporal dessa equação, ou seja, vamos pegar essa equação aqui e tirar 1 sobre C2, se eu tirar, pegando essa equação aqui, 1 sobre C2, quilinha, igual a 1 sobre C2, DDT do quilinha, igual a 1 sobre C2, DDT do Qui, mais 1 sobre C2, estou tirando 1 sobre C2, DDT daquela equação, D2, DT2 do alfa. E se eu tirar a divergência da segunda equação, eu vou ter divergência do lambda linha igual a divergência do lambda menos, aqui é rotacional, né? Eu não posso tirar, a rotacional é zero. Se eu tirar, então, eu estava pensando que fosse um gradiente, obviamente não é. Então isso aqui é rotacional. Rotacional é o gradiente da divergência menos o Laplaciano, né? Então eu teria um gradiente da divergência do alfa, que não é uma coisa boa, menos o Laplaciano do alfa. Ficaria legal, ficaria isso aqui, mais. Estou com um probleminha aqui de poder, então não vai valer a pena fazer isso que eu estava pensando em fazer. Você já está usando as equações de... Eu estou usando as equações. Isso. Estou agora tentando ver, mas eu posso ganhar. Está farejando. Mas dá do jeito mais natural que você feito, pega a equação e tenta fazer o da Lambertiano desse. Vamos tentar, é uma outra, eu estou tentando consultar, vamos tentar ver. Então a gente está tentando ver o seguinte, eu posso sempre, isso aqui está claro. Por aqui está claro que eu posso zerar o divergente de Qui por causa da segunda simetria. Da simetria beta, eu posso sempre escolher uma configuração com divergente de Qui igual a zero. Vamos adotar esse ponto de vista. Então, divergente de Qui aqui igual a zero. Então, essa é a equação. Agora, eu vou querer o seguinte, vamos pensar nisso aqui. Para que isso aqui me dê uma equação de campo, como o Alexandre está falando, ó, menos me deu uma equação de D'Alembertiano, eu teria menos Laplaciano de Qui mais DDT do rotacional de lambda igual a zero. Se eu substituir esse rotacional de lambda por 1 sobre C2 DDT do Qui, se eu substituir esse rotacional do lambda igual a 1 sobre C2 DDT do Qui, isso aqui vai ficar 1 sobre C2 DT2 do Qui menos Laplaciano do Qui. Vai me dar o D'Alembertiano do Qui igual a zero.
estou fazendo assim, como o Pipo falou, estamos farejando. Então isso aqui poderia me dizer, ganhei essa equação. Agora se eu coloco rotacional do lambda igual a 1 sobre C2, né? DDT aqui, vamos ver o que legal, vai aparecer um hot ali do outro lado. Vamos ver o que pode estar aparecendo aqui. Aí aqui eu tenho o D2 e o D2 do lambda. Resolveu. Eu preciso. Né? Agora, você foi mais rápido que eu. Olha, aí na segunda parte, 1 sobre C2 rotacional de dxdt. Mas dxdt, 1 sobre C2 dxdt vai ser igual ao rotacional de lambda. Esse rotacional, esse daqui que está aqui, ó. Né? 1 sobre C2 é o rotacional de lambda. Rotacional de lambda, é isso. Só que vai cancelar. O hot vai aparecer gradiente do divergente e o laplaciano. Então vamos dizer o seguinte, nós estamos fazendo então a primeira. Então nós estamos pegando essa equação, e aí eu quero dessa equação chegar a essa. Então nós fizemos a seguinte, e vamos checar agora de uma outra forma. Nós fizemos a seguinte, o seguinte approach, né? Menos laplaciano de aqui, mais isso aqui igual a zero, tá lá. E aí se eu escolher isso aqui desse modo, eu ganho essa equação. Então vamos dizer, eu estou fixando D'Alembertiano do que igual a zero, né? Então, independente, D'Alembertiano do que igual a zero. Então, isso aqui estaria me dando, né? D'Alembertiano do que igual a zero. Tá certo. E aí agora, com essa condição aqui, então eu teria. Então, nós estaríamos tentando impor essa condição. Vou apagar isso aqui, rotacional de lambda igual a 1 sobre C2 DDT do Q. Então, só apagar isso aqui. Então, isso aqui seria uma condição de fixar o limite. E aí, DDT do Q, ele é C2 rotacional do lambda. Então, isso aqui seria C2 rotacional do lambda, o C2 cancela, vai ficar rotacional do lambda. Então, rotacional é o gradiente da divergência, vai cancelar com esse lado, menos o laplaciano. Então, vai ficar menos laplaciano, mais 1 sobre C2. Então, a gente consegue chegar, deixa eu falar trocando as equações, então, a gente consegue chegar também a isso aqui. Então, tá, divergente do laplaciano do lambda igual a zero. Então, tá certo. Então, a gente consegue mostrar que se a gente escolher divergência de Q igual a zero, que é compatível com essa simetria aqui, é bem legal. Agora, essa condição aqui, estou querendo impor essa condição de gauge. Então, tudo indica que essa é uma boa condição de gauge. Vamos checar essa condição de gauge por aqui também, para ver se eu posso realmente fixar o parâmetro alfa. Essa condição de gauge aqui me fixa o parâmetro beta, sem problema. E essa condição de gauge aqui me gera essa equação de onda para o lambda, que é o que eu quero. Tudo que eu quero é ter isso aqui também. Então, agora vamos fazer um check olhando se realmente essa condição de gauge que foi fixada por aquilo também bate com o nosso princípio de que uma boa condição de gauge deve poder fixar o parâmetro alfa. Então a gente está impondo essa condição de gauge. Deixa eu apagar aqui 1 sobre C2, vamos escrever ela dessa forma: 1 sobre C2 DDT do Q menos o rotacional do lambda igual a zero. A gente está esperando que essa condição aqui seja uma boa condição de gauge. Então, aquilo que eu estava fazendo lá, vou apagar isso tudo aqui agora. Então, nós já temos também, deixa eu botar isso aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, nós já temos também essas equações. Então, está Lambertiano aqui, igual a zero, Lambertiano do lambda, igual a zero. E aí, já usamos as condições de gauge, que foram divergência do Q igual a zero. E agora nós queremos usar essa condição aqui, 1 sobre C2. Então nós precisamos de dois gauge fixos. Um fixa a simetria beta e um fixa a simetria alfa. 1 sobre C2, DDT do Q, menos rotacional do lambda igual a zero. Então agora só vamos fazer o checkzinho dessa simetria. Então quase acabou, tá? Então vamos ver essa condição. Estou precisando dessa aqui. Precisando ver se essa condição é compatível com essas transformações. Então, se eu pegar 1 sobre C2 DDT do Q, então nós vamos ter 1 sobre C2 DDT do Q'
igual a 1 sobre C2 ddt do que mais 1 sobre C2 dt2 do alfa. E vamos tirar agora o rotacional do lambda. Então nós vamos ter o rotacional do lambda da linha igual ao rotacional do lambda menos rotacional do alfa. Gradiente e divergente de alfa menos o laplaciano do alfa. Então é claro que 1 sobre C2, né, se eu pegasse essa condição aqui, se eu pegasse essa condição aqui, né, seria uma boa. Eu produziria 1 sobre C2, se eu somar essas duas coisas, aqui, né, 1 sobre C2 rotacional. É isso aqui, se eu somar essa equação, gradiente de divergência menos o gradiente, aqui é menos rotacional, né? Então, rotacional é menos aqui do que a mais, tá certo? Só esse terminho aqui, que não está muito bonitinho, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Se a gente consegue produzir esse laplaciano aqui, a partir desses dois termos, esse aqui me dá um bom gate, isso aqui, essa condição teria tudo para me dar um bom gate fixing, se esse termo aqui, né, a gente deveria produzir direto no D'Alembertiano, seria uma boa, esse termo está aparecendo. Nós vamos ver uma coisinha só. Professor, eu me perdi um pouco, onde a gente quer chegar agora? A gente quer chegar ao seguinte, nós vimos que isso aqui apareceu como uma boa condição de gauge para que eu tivesse essas equações de onda. Agora, vamos checar por um outro lado. Uma boa condição de gauge, ela também deve satisfazer a condição de que, impondo ela, eu consiga fixar o parâmetro de gauge. Então, o que eu estou tentando ver é, se eu aplicar essa condição de gauge aqui a esses potenciais, se eu fizer uma transformação de gauge em cima dessa equação aqui, que é o que nós estamos fazendo, né? Se a gente vamos aplicar uma transformação de gauge aqui. Você achar uma solução alfa, é isso? Achar uma solução alfa. Então, tudo aqui estaria muito bem, porque ó, eu produzo um D'Alembertiano de alfa, o D'Alembertiano tem função de Green, mas eu estou só com esse problema aqui, que está aparecendo esse gradiente da divergência de alfa. A pergunta é, será que eu posso zerar a divergência de alfa? Vamos pensar aqui. Se nós já fixamos a divergência de Q igual a zero. Se nós jogarmos em cima do alfa o gradiente de alguma coisa, o rotacional do gradiente é zero. Então, se eu jogasse em cima do alfa o gradiente de alguma coisa, eu estaria jogando aqui também o gradiente de alguma coisa. Mas aí eu teria ddt do gradiente desse objeto fixando aqui. Isso aí não me pareceria uma boa condição. Seria interessante para nós se a gente tiver um argumento, quer dizer, eu ficaria mais satisfeito disso aí como um bom gauge fixe, se nós, né, mas espera aí, se a gente tiver aqui, uma perguntinha só, se a gente fixar que a divergência do Q igual a zero, só para pensar aqui, se a gente fixa que a divergência do Q igual a zero, né, eu vou ter divergência de alfa. Constante no tempo, né? Eu achei que ele fosse constante no espaço, né? Seria. Porque se a gente fixou pelo parâmetro dela, né, o divergente de Q igual a zero, então, quer dizer, se eu fixo se eu tiro a divergência dessa equação, essa divergência dessa equação me dá a divergência de Q, divergência de Q, e me dá uma informação sobre a divergência do alfa, tá certo, né? Então eu passo eu posso passar de uma condição para outra, eu fixar o parâmetro de divergência de Q igual a zero, eu acho bem razoável, porque o que depende. Vamos ver aqui uma coisinha só. Talvez tenha uma simetria, né? Talvez tenha uma simetria mais escondida aqui, né? Quer dizer, se eu... Talvez tenha a própria simetria de gauge, né? Quer dizer, a própria simetria de gauge aqui, vamos voltar que ela tinha essa condição. Não, essa era uma condição. E a outra era lambda outra condição é lambda linha igual a zero, eu tinha essa transformação, lambda linha igual a lambda, né? E linha igual aqui,
mais o gradiente de beta. Tá? Então, essa transformação. Então, essa transformação aí me permitia fixar. Eu estou vendo aqui o seguinte, se nós, olha só, jogarmos em cima do que, certo? Uma coisa só, eu tenho aqui demais aqui. Se a gente jogar, se eu fizer uma transformação no que seja, que vai ser um pilinha mais gradiente, como se fosse uma função gama. E aqui eu vou ter mais DDT do alfa menos o gradiente, o alfa vai, quer dizer, o pilinha vai aqui mais gradiente de alfa e de gama, e o alfa vai... Mas talvez tenha uma coisa que a gente está deixando passar. O alfa e o beta eram parâmetros que a gente disse que o quociente deles era igual a menos 1 sobre C2. Como? O alfa e o beta não eram parâmetros que o quociente Não, mas deles... aquele alfa e beta é um parâmetro lagrangiano, não tinha nada a ver com esse. Tinha nada a ver com isso não, né? Eu usei a mesma letra erroneamente, vou tá? Esse beta aqui é parâmetro da transformação. Aquele alfa e beta eu botei no lagrangiano, mas ela devia colocar outros símbolos aí. Tá? Não tem nada a ver com aquele alfa e beta. Estou vendo aqui o seguinte, se nós aqui jogarmos no lambda os potenciais, se eu jogar aqui no parâmetro, tá legal. Esses aqui são os potenciais, né? Eu tenho uma transformação de gauge aqui e tenho aquela transformação de gauge lá. Então tem essa simetria ali. Quer dizer, aqui eu tenho, está claro para mim, né, que se eu jogar, eu tinha essa transformação aqui, podia fixar. Meu parâmetro beta, se eu jogar aqui no parâmetro beta uma derivada temporal, tem uma sutileza aqui maior que eu estava testando, que é o seguinte, se a gente joga nesse parâmetro beta uma derivada temporal e joga nesse parâmetro alfa um gradiente, essa equação não muda. Eu estou só querendo chamar a atenção de vocês o seguinte, as transformações de gauge são essas, perfeito, mas a gente tem uma sutileza aqui que é o seguinte, se eu pegar esse beta, então parâmetro de gauge levar e beta mais um DDT de um certo parâmetro gama, não tem nada a ver com os alfa e beta, alfa e beta são parâmetro vetorial e beta é um parâmetro escalar. E se eu pegar o meu alfa e levar em alfa menos o gradiente desse gama, observem aqui, ó. Então, se eu fizer isso aqui, ó, se o meu alfa vai em alfa menos gradiente de gama e o meu beta vai em beta mais DDT do gama, então esse pilinho aqui, tá, eu vou ter essas duas transformações, provavelmente, eu vou e o meu alfa aqui vai no gradiente de um gama, então o rotacional do gradiente é zero. E esse carinha aqui, DDT do gama, né, que se eu jogar em cima desse beta, o DDT de um gama, eu acho que deixa eu colocar isso aqui da seguinte maneira, deixa eu apagar isso aqui, que a gente está chegando lá. Então nós fizemos o seguinte, nós temos as duas transformações distintas, mas a gente pode ver o seguinte, se eu colocar o meu quilinha, deixa eu escrever o meu quilinha, vai ser aqui, mais DDT do alfa, mais gradiente de beta. Deixa eu colocar isso aqui assim, os parâmetros de dependência. Vamos colocar assim, do lambda da linha, vou reunir todas as transformações numa só, da seguinte maneira, eu acho que isso aqui pode fazer a diferença. Então, eu estou dizendo o seguinte, aqueles meus campos E e B que nós tínhamos definido, né, eles ficam invariantes se eu usar essas transformações. Vocês estão lembrados lá que a gente tinha, né, linha, deixa eu botar aqui só para você lembrar, o E era menos rotacional que menos DDT do lado. E o B, divergência do lado. Só para voltar. Se eu substituir o que por essa transformação,
Rotacional do que, velho? Rotacional do gradiente é zero, e aqui eu vou produzir, então, rotacional do DDT do alfa, e aqui eu vou botar DDT. Então, eu estou dizendo o seguinte, e aqui, divergência do que é isso aqui. Então, beleza. Estou dizendo o seguinte, aquelas duas transformações que eu coloquei de formas separadas, né? Na verdade, eu posso juntar todas numa só, mas são transformações independentes. Eu posso manter beta, posso fazer uma transformação que alfa seja zero e beta seja diferente de zero, ou posso fazer uma transformação que beta seja zero e o alfa seja diferente de zero. O que eu estou dizendo é que essa transformação aqui, ela deixa esse E e esse B invariantes. Então, essa é a transformação de gauge completa do sistema. Eu tinha quebrado ela em duas, eu tinha quebrado ela nisso e numa só com o lambda linha igual a lambda e o que linha igual aqui, mas gradiente de beta. Eu estou fazendo. Oi? Eu perguntar, porque nas vezes passadas a gente tinha só um fixed gauge, só um. E aí com só um você achava as condições necessárias. Aí aqui que eu perguntar, aqui aparentemente tem duas transformações diferentes. Aí você pega uma condição e um pega uma condição do outro e quer forçar. É isso que eu quero perguntar. Pois é, tem duas digamos, já que quando só tem uma, eu posso pegar tudo em um só. Nesse aqui você estava pegando uma parte de um e uma parte do outro. Você estava com o beta, né? Isso, eu estou reunindo todas as transformações em uma só equação, mas as transformações são independentes. Essa transformação depende só de beta, e essa depende só de alfa. Eu posso fazer alfa igual a zero e beta diferente de zero, eu caio naquela que eu tinha. Ou eu posso fazer beta igual a zero e alfa diferente de zero, que eu caio naquela. Então essa equação aqui resolve tudo isso. Só funciona as duas juntas. Então, isso. Porque só uma separada você tem aquele divergente lá igual a zero. Isso. Não é uma separada. Aí só na outra você estava procurando aquele negócio lá para forçar o outro delão deixando ser igual a zero. Mas o que eu estava vendo é isso, você estava sempre precisando usar as duas, não estava usando só uma. E quando tem só uma, você usava só uma. Isso. Então, de certa forma, embora elas sejam independentes, parece que elas têm alguma, tipo, tem que ser usadas as duas ao mesmo tempo. Vamos ver por quê. Isso que eu estou querendo ver aqui. Você quer falar alguma coisa? Não. Então, olha só. Porque se eu olhar dessa forma, observe o seguinte. Se eu pegar o alfa e jogar alfa mais o gradiente de um gama, e pegar o beta e jogar em beta mais ou menos o DDT de um gama, ou esse beta, eu faço alfa menos o gradiente de gama e beta mais DDT do gama. Se eu transformar o alfa dessa forma, essa equação não vê. E se eu transformar o alfa dessa mesma forma aqui, mas o beta simultaneamente dessa forma, esses dois termos se cancelam. Vai ficar o DDT de um gradiente de gama e o gradiente de um DDT do gama. Então, o que eu estou querendo dizer é que, olhando dessa forma, existe uma simetria de gauge dentro da própria transformação de gauge. Quer dizer, essa simetria de gauge aqui, ela é tal que, se eu fizer essa transformação alfa, que vai num alfa linha, que é igual a alfa, menos o gradiente de um gama, e beta, que vai num beta linha, que é beta, mais o DDT desse gama. Se eu fizer essa transformação, então isso aqui é uma simetria de gauge, mas eu estou querendo dizer que na transformação de gauge, existe, dentro da transformação de gauge, existe uma simetria de gauge embutida que nós não estamos vendo, que é essa do gama. Porque se eu mexer no parâmetro alfa dessa forma e mexer no parâmetro beta dessa forma, o gama desaparece aqui, como o gama sempre desaparece aqui, que vai aparecer sempre um gradiente rotacional do gradiente de gama. Então, dentro da simetria de gauge, existe também uma simetria de gauge no espaço dos parâmetros. Eu não tenho só a simetria de gauge para os potenciais, eu tenho a simetria de gauge para os próprios parâmetros. É isso que está, então, mexendo, ligando as duas coisas, e eu só vejo isso, justamente, se eu colocar as duas transformações juntas. Agora, vamos pensar o seguinte, essa transformação de gauge aqui é típica da transformação de gauge máxima. Então, isso aqui me diz o seguinte, que eu posso, se eu escolher esses parâmetros tais que D1 sobre C2, DDT do alfa, mais, DDT do beta, mais a divergência do alfa igual a zero, então se eu escolher os próprios parâmetros alfa e beta com essa condição aqui, eu estou fixando o parâmetro gama. Então eu tenho que fixar a simetria de gauge dentro do espaço de parâmetros de gauge para depois fixar
a minha simetria de gauge no campo. Então, eu estou querendo dizer isso aqui, que eu posso escolher os parâmetros alfa e beta sempre para satisfazerem a essa condição aqui. E aí agora, uma vez que isso aqui é satisfeito, então eu já estou sabendo que o beta e o alfa satisfazem essa condição, então já fixei o gama, então o gama está fora de jogo. Mas eu tenho plena liberdade em alfa e beta aqui dentro. Então, desde que o alfa e beta satisfaçam essa condição, isso aqui continua sendo uma simetria de gauge. Então, deixa eu apagar isso aqui, nós estávamos precisando era acertar por que a divergência do alfa pode ser colocada igual a zero. Então, essa condição, aí, se vocês se lembrarem do outro caso, quando a gente trabalhou no gauge de radiação, a gente podia, por uma transformação extra, que era uma transformação tipo, indo para o gauge de Coulomb, de radiação, que era pela função harmônica, a gente pôde zerar aquela componente φ. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que essa simetria de gauge aqui, ela vai ser tal que o parâmetro beta, né, que é o parâmetro que está ligado só a essa transformação aqui do Ki, eu posso escolher DDT do beta igual a zero e a divergência do alfa. Eu vou elaborar isso melhor na próxima aula, estou só dando a solução do problema. Vamos elaborar isso melhor. Então, a simetria de gauge que existe nos parâmetros das transformações de gauge me habilita a poder tomar essa divergência de alfa igual a zero. E aí eu vou ter essa equação aqui para o Laplaciano. Então, eu acho que eu já entendi o que eu vou elaborar isso melhor para a próxima aula, mas a questão toda está aqui. O exemplo que ele nos traz duas simetrias contemporaneamente, mas mais ainda, existe uma simetria de gauge ligando as duas simetrias. É isso que é aquela equação que você podia fazer, dt de psi, dt de menos 1. Não, isso não vai levar nada. Vou rever a luz disso aqui. Pois rever a luz disso aqui. Isso. Eu que só queria. Isso, mas aí não encontrou esse aqui. Vamos voltar por aqui, vamos refazer aquele caminho. Então, próxima aula eu sou contigo volta daqui, né? Vou começar daqui para voltar nas equações. Então, essas equações que nós obtivemos aqui, daquela forma, eu vou tentar reobter, abrindo mão daquela condição, abrindo mão disso aqui, como aspas. Eu fui precipitado em fixar esse gauge aqui. Então, vamos esquecer essa segunda parte aqui. Então, a nossa conclusão aqui é que a simetria desse sistema pode ser reunida de uma única forma, assim, e a constatação que a gente tem é que esse setor aqui de transformações, quer dizer, existe uma simetria de gauge dentro do próprio espaço de parâmetros das transformações. Então, só para dizer isso daí, que ali você estava trabalhando com as duas separadas, só para as dependências. Mas só encontrou uma simetria dentro da própria simetria porque você juntou as duas simetrias. Exato, essa então, juntando, de certa forma, não está meio que amarrando, não? Não está amarrando, porque essa transformação é completamente independente dessa. Eu posso fazer beta diferente de zero e alfa igual a zero ou vice-versa. O que a gente está vendo hoje, não é que a gente está amarrando, existe uma simetria. Quando você tem uma simetria entre o φ e o a, quando você fazer a transformação de gauge, você pode amarrar o φ pelo a, você vai diminuir o grau de liberdade. Então, o que nós estamos dizendo? Nós temos quantos parâmetros de gauge aqui? Nós temos um parâmetro aqui, 3 aqui. Então, nós temos 4 parâmetros de gauge. Se nós impusermos essa condição aqui, nós estamos reduzindo de uma condição. Eu estou fixando esse beta em função do alfa ou vice-versa. Então, eu vou tirar um parâmetro. Então, eu fico ainda com 3 parâmetros de gauge livres à disposição para a gente ver o que a gente vai fazer para poder gerar as equações que a gente quer. Então, a gente tem ainda à disposição, nesse espaço de alfa e beta, 3 parâmetros de gauge. Essa condição aqui que amarra só um grau de liberdade. Então, a gente não fixou uma completamente. Então deixa eu entender. A gente tinha então duas transformações possíveis e a gente viu que na verdade a gente poderia escrever como uma só, e que dentro dela a gente tem mais uma simetria, e talvez isso seja a chave para poder. Então nós temos uma simetria de gauge dentro da própria transformação de gauge. Sim, mas se eu quiser trabalhar só com uma, esquecer a outra. Eu nem cheguei a outra, só cheguei em uma transformação. Você não pode. Quando você tem um problema com simetria, se você não enxergar todas as simetrias do problema, você perde a informação. Isso é uma coisa importante. Você pode enxergar só uma, mas aí você vai estar trabalhando com o sistema pela metade. Se você não enxergar todas as transformações, você pode estar pensando que você está propagando grau de liberdade que você na verdade não. Então, se é assim uma questão, né, professor? Vou pegar essa aqui, se o senhor deu essa transformação de gauge aqui,
não deu a outra, certo? Deu essa e não deu a outra, certo? Aí ele não sabe que existe essa. Aí vai só com essa daqui, trabalhar para procurar a lâmpada deixando ser igual a zero. Tá. Só com essa. Não, aconteceu, a gente não vai conseguir chegar no final, não, vai ficar não faltando. conseguiu, ele conseguiu zero. Não, de certa forma conseguiu, fez um divergente igual a zero, obteve uma passando zero e fez aquela dentro. Mas sobrou um termo que a gente não conseguiu dar conta dele. Não, mas o senhor fez aquela segunda equação e conseguiu dar os dois e estava mexendo igual a zero, né? Não, eu só consegui chegar aqui, quer dizer, essa equação aqui eu só consegui. Eu pensei que tivesse conseguido, mas a gente aqui tem esse termo aqui. Mas isso daí não, parece só quando está olhando pera aí, outro. a gente conseguiu pelas equações chegar a isso, mas aí a gente viu o seguinte, a condição que a gente usou para chegar a isso não é uma condição de gauge boa por causa dessa situação. Para outra, não? Isso, mas para outra, não? Como? Mas não é boa para outra gauge fixa, não? Isso, não é boa aqui, porque nós estamos com essa, olhando. Será que eu posso fixar esse gauge usando aquela condição que nós tínhamos usado aqui? Então, essa condição aqui, ela não fixa esse gauge. Então você está olhando as duas, não é isso? Isso. Aquelas duas equações aí de cima são boas para do lambda linha igual a lambda. Para essa aqui. Que é lambda linha igual a lambda, né? Que é aquela ali, ó. Aquelas duas equações são boas para isso, não é isso? São? Não, aquelas duas lá de cima. Essas duas equações são aqui, boas para essa daqui do quadro da direita. Não, essas duas equações aqui são boas para você chegar a essa equação. Mas não para cada essas equações aqui. Essa equação aqui é boa para essa aqui. Ah, isso aqui e a de baixo não é compatível com isso. Essa aqui não. Essa aqui eu só consigo colocar tudo junto. Aquela segunda ali. Bota muito, eu tô. Eu tô entendendo o que ele está dizendo. Eu quero saber o seguinte, essa daqui, ela é boa para isso aqui. Isso, exatamente. Vou botar aqui que ela só é boa para isso. Aí, quando você estava trabalhando só com isso, aí o senhor mexeu, fez um inverso dela e achou esse aqui. Mas também era só aqui, não? Essa aqui também é boa. Não, essa aqui, na verdade, deveria atender a essa aqui. Ah, então essa daqui não era para atender essa aqui. Não era para atender a essa aqui. Ah, tá. Agora, aí a gente vai fazer o cheque. Será que essa condição aqui atende a esse gauge fixing? Aí a gente viu sobrando esse termo. Então não é que o senhor tirou ela, porque essa aqui não é boa para essa aqui eu tirei da nossa tentativa de colocar que esse campo aqui também satisfaz a equação de onda. A gente tentou, pelas equações dos potenciais, fixar equações de ondas por potenciais e ler as transformações de gauge, mas aí a gente viu que não foi bem sucedido por causa desse termo. E aí a gente falou, por que a gente não foi bem sucedido? Aí a gente está entendendo que as transformações de gauge sendo colocadas dessa forma nos permitem ver uma coisa que não estava sendo vista, que existe uma simetria de gauge entre os próprios parâmetros da transformação de gauge. Então existe uma transformação de gauge, uma simetria de gauge dentro da transformação de gauge. Só é possível ver porque você viu as duas. Isso, Se você visse só uma... Não veria, exatamente. Só é possível ver porque eu vejo. Se tivesse três, você tem que ver, cara. Trabalhar com gauge fixing é uma coisa que não é tão óbvia quando você tem situações mais complicadas, porque você tem que ter certeza que você atendeu a todas as condições de gauge. Por isso que eu digo, não é uma coisa que você fixa o gauge e acabou. Você tem conferências sobre isso, tem discussão. Tem garantia que todos estão presentes. Todas estão presentes e fixadas. Mas se não tiver, é simples, você não vai conseguir resolver, não vai ter solução. Mas você tem que saber, uma coisa importante é você saber que muitas vezes as simetrias de gauge elas estão escondidas. Você tem que saber buscar as simetrias e nem sempre você encontra elas tão facilmente. Então, você tem técnicas para poder descobrir todas as simetrias de gauge do teu problema. O método de Dirac dos vínculos, ele indica para você, sempre que você no método de quantização dos sistemas vinculados do Dirac, você sempre vai encontrando aonde podem ter condições de gauge embutidas se você tiver certas singularidades. Quando a gente está na teoria quântica, a gente vai tirar os propagadores, também a gente começa a ter problemas com invertibilidade de certas matrizes. E a gente começa a invertibilidade, a não invertibilidade das matrizes é um sinal da presença de uma simetria de gauge. Você começa a identificar simetrias de gauge que não são aparentes na tua formulação. Escondidas, né? Estão escondidas. Então o que a gente está vendo aqui, o que está escondido aqui é uma transformação de gauge dentro da própria simetria de gauge. Então eu vou rever essa situação aqui, para na aula que vem retomar esse sistema acertando essa situação. Bom?
por isso que essa situação menos popular É, menos do que ela é menos popular. Essa sempre é problemática. Falou.